Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Mais uma vez, grato ao Eterno por esta rica oportunidade de estar convosco e principalmente pelos corações que se abrem para receber o ensino da Torá. As palavras de Deus que trazem conforto e que trazem direcionamento às nossas vidas, para o presente e para o porvir. Em especial, no dia que constitui a aliança entre os filhos de Abraão, seus descendentes, e o eterno Criador dos céus e da terra. A paraxá desta semana, Shoftim, está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, até Deuteronômio, capítulo 21, verso 9. Entre os muitos tópicos listados dentro desta porção, nós temos os juízes escolhidos, 2 ou 3 testemunhas, testemunho legal, falsa testemunha, cidades de refúgio, estabelecimento de limites de propriedade. Basicamente, os capítulos 12 a 26 constituem essencialmente tema que trata sobre leis. Em especial, neste dia, neste Shabat, gostaria de considerar convosco um dos tópicos abordados em todo o contexto. Em Deuteronômio, capítulo 19, verso 14, nos diz assim: Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuires. Deus dá terra aos filhos de Israel. As terras são divididas entre as tribos, entre os filhos de Jacó. E o Eterno adverte por essa ocasião que os limites de cada terra não deveriam ser ampliados de forma a extorquir ou furtar propriedade alheia, extrapolando limites estabelecidos pelo próprio Eterno. Não remova os limites da terra. Eu queria considerar o seguinte: se eu removesse 10 centímetros da terra de outrem para agregar a minha terra e ampliá-la, será que mudando a cerca somente 10 centímetros faria grande diferença para o outro lado? O que é comum num raciocínio não lógico seria dizer 10 centímetros é tão pouco, ele nem sentirá a diferença. Mas, se este for o caso, por que 10 centímetros do alheio não faria diferença para ele e 10 centímetros para ti traria uma diferença de benefício? Não é comum buscarmos em nosso entendimento a maneira de tirar proveito para nós em detrimento do sofrimento ou perda do nosso próximo. O que nos levaria a crer que 10 centímetros a menos na propriedade de seu vizinho representaria nada para ele e 10 centímetros a mais representaria tanto se a mim pertencesse? O ser humano traz muitas vezes, quando distante de Deus, um sentimento de egoísmo, uma falta de sensibilidade e constrói um pensamento que não é relativo ao próximo, mas somente a ele mesmo. Exemplo disso estaria nessa conclusão: para o meu próximo ou para o meu vizinho, 10 centímetros do limite de sua propriedade a menos não faria diferença, mas para mim significaria um grande benefício. A palavra de Deus nos exorta quanto a isso. No livro de Gálatas, nós temos escrito o seguinte: não erreis.
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que você faz para agregar valor à sua propriedade? Por que um pedaço de terra nesta cidade, no centro da cidade, tem um valor elevadíssimo e o mesmo espaço de terra no subúrbio tem um valor tão inferior? Tratamos ou falamos do mesmo chão, de mesmo pó, de mesma terra. Então, o que traz o agregado? O que incrementa valor? Aquilo que você constrói sobre o que lhe pertence. Aquilo que você edifica sobre a sua terra. O espaço para o desenvolvimento, num sentido espiritual e até material, Deus, pela sua misericórdia, concede a todos nós. O trabalhar sobre esse espaço físico para edificação e para amplitude de bênçãos e respostas esperadas vai demandar a ação de cada um de nós. O que se constrói sobre o seu chão. Então, como você poderia dizer que 10 centímetros a mais em sua propriedade significa tanto, e 10 centímetros a menos na propriedade de quem uma pessoa pode furtar significaria tão pouco ou nada? Não estamos aptos muitas vezes a esse discernimento se não trabalharmos a habilidade de construir sobre aquilo que Deus nos dá. Deus nos fala em sua palavra no livro de Tiago da seguinte forma. Tiago nos diz assim no capítulo 3, verso 10 e 11. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Isso nos chama a atenção para a definição do que somos, a definição do que devemos ser, a necessidade real segundo os princípios ético e moral que nos ensina o Eterno, que concerne à vida de um justo, ao testemunho de um justo, à palavra de um justo. Então, a Parashá Shoftim, nesse caso em particular, nos chama a atenção para não roubar. Alguém poderia dizer, mas por que tantas leis? Se você parar para analisar em Êxodo capítulo 20, é nada mais do que um espelho do que já está escrito. No verso 15, Êxodo 20, verso 15, diz assim, não furtarás. Ou seja, eu não posso ampliar minha terra, mover a minha cerca e furtar do meu vizinho. Eu tenho que trabalhar o benefício de minha terra dentro dos limites que Deus me dá, ou seja, ser capaz o suficiente para discernir o que eu posso produzir e que valoriza aquilo que me pertence ou que é de minha parte. Nunca negligenciar os talentos, mas ciente de uma coisa: quando oferecemos um trabalho a Deus, não oferecemos ao homem. Quando prestamos um serviço a Deus, não prestamos ao homem. Ter ciência e consciência de que nossa vida deve estar voltada a servir o Criador promove uma visão sensitiva, ampliada, do propósito de nossa existência. Josué disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostrando uma maturidade
um sentido de individualidade e responsabilidade no seu compromisso para com Deus. Assim é a nossa vida. Muito embora a congregação, aquele lá, seja um corpo, e cada peça ou cada parte ou cada órgão do corpo cumpra a sua função específica, é importante que individualmente tenhamos a consciência de que, uma vez fazendo parte do corpo de Yeshua, que é a sua congregação, que é a congregação de Deus, cumpramos no mínimo com aquilo que Deus nos outorga. Cumpramos no mínimo e agradecidos com a função que Deus nos dá. Porque Deus é digno de todo o nosso labor, toda a nossa dedicação, de toda a glória. Não é assim que manifestamos? Então, Shoftim traz as leis de obediência. Muitas das leis lá presentes, você pode observar, têm um reflexo no que chamamos 10 mandamentos em Shemot, ou Êxodo capítulo 20. E aonde ou até onde vai a sua responsabilidade? No coletivo e no individual. É importante saber que se não houver discernimento, se eu ou você não construirmos, rogarmos a Deus, ou buscarmos a habilidade de entender, compreender e fazer aquilo que apraza o Eterno e honra aquilo que Ele define como uma conduta apropriada, os nossos passos serão sempre de buscar ampliar os nossos limites, mas diminuir o limite de nosso próximo. Ou seja, cumprir com o egoísmo e buscar nossos próprios interesses. Que não seja assim a nossa vida, mas que estejamos abertos, prontos, e como está escrito, Senhor, como vaso de oleiro, se for necessário, quebra a minha vida e molda de novo, para que o vaso possa cumprir, no mínimo, a função que dele se espera. Que o Eterno possa nos abençoar e que nós estejamos sempre dispostos a servir ao Deus Criador e com alegria ser sempre agradecidos pela permissão que Ele nos dá em fazer parte de seu povo, de sua congregação. Permita o Eterno que seja esse o nosso testemunho, a nossa gratidão até os dias do Olam Rabá. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shabbat.